comemorando também essas duas datas. E eu convido o pastor Erivan para conversar, usar a palavra sobre os 502 anos da reforma, os 160 anos do presbiterianismo no Brasil. E antes do pastor queria estar a presença, desculpa, do casal, José Filho e Tereza, o ex-vereador Ivanir Sérgio Rodrigues, mais autoridade, pretende depois surgir os nomes que nós vamos divulgar. Então, neste momento, com a palavra, o pastor Erivan. Boa noite a todos. Na pessoa do senhor presidente, meu amigo, irmão Carlos Lucena, quero saudar a todos os meus demais amigos aqui representados e com certeza no momento oportuno cada um deles vai receber da minha parte um abraço de muito carinho. Tenho um privilégio de olhar para esta câmara e encontrar todos e dizer são meus amigos. Isso me deixa muito feliz. Mas nessa noite nós estamos nesse primeiro momento dessa sessão solene para comemorar uma data muito significativa para nós, especialmente para nós que somos povo de Deus. Estamos aqui celebrando este 502 anos da Reforma Protestante, porque foi justamente, queridos, no dia 31 de outubro de 1517, em que o monge agostiniano Martinho Lutero fixou as suas 95 teses no portão do Castelo de Wittenberg. E hoje nós vamos comemorar essa data. Então, queridos, essa data é muito significativa para nós. Mas a sessão solene também, ela faz menção aos 160 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Como também nós estamos aqui está representado o pastor Barbosa, esse ano também a Igreja Congregacional comemorou 164 anos, congregacionalismo no Brasil. Então nós estamos aqui numa noite de festa. E eu queria justamente nessa noite trazer alguns memorandos para nós da história. E essa data ela é muito significativa para nós, especialmente por comemorarmos esses 502 anos da Reforma Protestante. Foi justamente nesse dia em que Lutero afixou na porta do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Essas teses tinham por finalidade contrapor as vendas das indulgências que seria usada na construção da Basílica de São Pedro de Roma e mostrar a salvação somente pela fé. Este ato ficou marcado na história como o dia da Reforma Protestante. Dia este que marcou um povo e também marcou um novo período na história da Igreja e na história do mundo. Mas talvez você se pergunte nessa noite, mas por quê? Qual o motivo que esse ato marcou tanto a história? Vamos entender um pouco porque é tão importante estarmos aqui relembrando a história. A partir do momento em que o imperador Constantino, no século IV, tornou o cristianismo a religião oficial do império, os ensinos deixados por Cristo e pelos apóstolos começaram a sofrer distorções. Não demora muito para que as práticas pagãs comecem a serem praticadas em nome de Deus. A exemplo disso foi que por volta dos anos 500 depois de Cristo, as imagens dedicadas aos deuses pagãos, que eram adoradas por suas religiões, foram sendo substituídas pelos apóstolos e pelos primeiros mártires cristãos. O resultado disso foi uma paganização do cristianismo. Todas as práticas idólatras cometidas pelos pagãos agora estavam no meio dos cristãos. E não demora muito, e a corrupção, a imoralidade, dentre tantas outras práticas, ficassem cada vez mais comuns na igreja. A podridão moral e espiritual agora toma conta do povo e dos sacerdotes. Por mais de 1000 anos, a igreja se encontra em decadência de todas as maneiras possíveis. É no meio desta perversidade espiritual e moral que Deus começa a levantar homens como os valdenses, que afirmavam o direito de cada fiel ter em sua casa um exemplar da Bíblia e que ela fosse escrita na sua própria língua.
sendo esta também, no entendimento dos valdenses, a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Deus levanta homens como John Wycliffe, que Deus usou para pregar contra os abusos praticados pelo alto clero. Centrava-se ele também na autoridade das Escrituras, e este homem traduziu a Bíblia para o inglês, para que o povo tivesse acesso à Bíblia em seu próprio idioma. Deus levanta homens como John Hus, que Deus levantou para protestar contra as indulgências, para pregar que a autoridade final é a palavra de Deus e tão somente ela. Deus levanta homens como Jerônimo de Savonarole, que Deus levanta para pregar contra os desmanches do alto clero na época. Estes homens, eles ficaram conhecidos como sendo aqueles pré-reformadores. Se passaram alguns anos desde os pré-reformadores, Deus agora levanta um homem por nome Martinho Lutero. Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Lutero levantou-se veementemente contra os diversos dogmas do catolicismo romano da época, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Essa conclusão ele chega através dos seus estudos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele descobre que a justificação do homem dá-se tão somente por meio da fé. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 nos diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá por fé. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, em contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências John Tetzel. Além de sua grande contribuição para a teologia e para a igreja, chegando a ser o principal nome da reforma, Lutero contribuiu também a partir da sua cosmovisão, que era centrada tão somente em Deus, para a sociedade, contribuiu também para a política, contribuiu para a música e contribuiu para a educação. E por isso é bem importante lembrarmos da história da reforma protestante. Citando a contribuição de Lutero para a educação, ele foi um dos responsáveis pela concepção do ensino público, que serviu de modelo para a escola moderna no Ocidente. Foi dele a ideia de dividir a educação em 3 ciclos: fundamental, médio e superior. Tudo isso partiu de Lutero. Lutero via na educação um assunto de interesse dos governantes. E Lutero escreveu: a maior força de uma cidade é ter muitos cidadãos instruídos. Para isso, foi criado um sistema que atendia a finalidade de preparar o trabalho e a responsabilidade de prosseguir os estudos para a elevação cultural. O currículo é baseado nas ciências humanas e com ênfase sempre na história. Outro grande nome da reforma foi João Calvino. Calvino certamente é o mais importante sistematizador da teologia protestante do século XVI. Ele nasceu em Lyon, na França, em 10 de julho de 1509. Estudou em Paris, completando seus estudos em 1529, quando completou seu mestrado. Pela vontade de seu pai, foi estudar Direito em Holanda, mas nunca deixou de preferir a teologia. Mesmo enveredando-se pelo estudo do Direito, acreditava que Deus o havia trazido de novo ao caminho da teologia. Seu objetivo não era de ser um dos líderes da reforma, mas encontrar um lugar tranquilo onde pudesse estudar as Escrituras e escrever sobre sua nova fé. Acreditava que a sua tarefa consistia tão somente em escrever tratados para iluminar a fé da igreja da época. Sua maior obra teológica, sem dúvida, é as Institutas da Religião Cristã, tendo a sua primeira edição publicada no ano de 1559. Nesta obra, Calvino fala sobre o conhecimento de Deus, fala sobre a justificação, ele discorre sobre a lei, dentre outros pontos importantes da teologia. Muitas foram as contribuições de Calvino. Dentre algumas, pode-se destacar a sua influência na cidade de Genebra, na Suíça. Os impactos foram na política, na transformação social e na vida econômica daquela cidade. Dentre as quais nós podemos destacar
como sendo a ação da fé reformada por meio de Calvino, assistência social aos necessitados, sem discriminação de nacionalidade, ajuda e cuidado com a saúde popular através de um programa de visitas médicas domiciliares, esforços do governo na capacitação profissional, combate ao desemprego com oferta de trabalho pelo governo, ênfase no amparo aos pobres, idosos e desamparados, luta contra a insolência do luxo em relação aos poderes, limitação dos juros dos empréstimos, forte combate à especulação, ataque frontal à escravidão, combate à bebedice e à proliferação das tabernas da época, e um grande esforço na educação de todos. Fiz questão de pontuar essas ações, porque elas ainda estão em voga no nosso dia. E poucas vezes nós paramos para entender que isso foi um esforço de um homem que transformou Genebra, transformou uma cidade, transformou uma nação, e hoje nós bebemos ainda dessa fonte. A nossa cidade, Queimadas, ainda bebe dessa fonte, dos esforços de homens que, pela fé, buscaram melhorar a vida daqueles que habitavam as cidades, às quais a fé reformada adentrava. A reforma protestante trouxe o fomento e o desenvolvimento do mundo moderno, tal como nós conhecemos hoje. Gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, como, por exemplo, a liberdade do indivíduo. A reforma conquistou isso. A igualdade, a reforma conquistou. O nacionalismo, também conquistado pela reforma. E a democracia, que é um ato tão somente da reforma também. Aconteceram também profundas mudanças nas leis, nos casamentos e também nas famílias. Permita-me destacar alguns pontos de mudança pela fé reformada na cidade de Genebra. Na política, o Estado moderno é fruto da quebra do monopólio católico e de controle do Estado europeu. A Igreja controlou o Estado medieval, mas a reforma fortaleceu o ideal do Estado secular, um princípio bíblico que contribuiu para o crescimento da liberdade política, religiosa e regional. Os fundamentos da igualdade e liberdade são a evolução da tese luterana, de que não existe diferença entre o leigo e o clérigo, de que todos são iguais perante Deus, o que na reforma ficou conhecido como o sacerdócio universal de todo crente. Todos os países, ou todos os pais, melhor, da reforma, insistiram no conceito dos direitos e responsabilidade do indivíduo. E eles brigavam para que o homem tivesse direito de interpretar as Escrituras segundo as consciências e segundo a sua oração. As mudanças se seguiram para o Estado de Direito e para o capitalismo, bem ou mal, foram um fundamento para a economia moderna, e aqui permita-me adentrar nesse mérito. A elevação do status da mulher, a dignidade do ser humano e a libertação dos escravos foram algumas das ações diretas da evolução dos princípios reformados que a reforma protestante trouxe para o mundo moderno. Reformadores e missionários pós-reforma conseguiram realizar a abolição dos escravos, conseguiram realizar a abolição do tráfico e da prostituição, conseguiram realizar também a abolição da queima de hereges e o genocídio de deficientes físicos, bem como o sacrifício de crianças. Lutas que persistem até o dia de hoje. E por isso nós estamos falando de um tempo moderno. Embora ainda haja pouco reconhecimento pela sociedade pós-moderna acerca das raízes de seus direitos e valores desfrutados na atualidade, em especial para o pensamento, como nós temos livre, leis e uma sociedade civil, nós entendemos que a reforma deixou o seu legado. Por isso, esse momento é tão especial, porque hoje a casa do povo, esta casa, abre suas portas para o povo, para que este possa ouvir acerca do legado deixado pela reforma para o povo de um modo geral. A reforma deixou suas marcas profundas na história mundial. Nós ainda estamos aqui vivendo desta reforma. Estamos ainda absorvendo frutos da reforma protestante. Mas nós estamos celebrando também 160 anos da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana tem suas origens históricas na mais remota história do termo reformado. Porque a Igreja Presbiteriana, de fato, ela remonta os primórdios da reforma protestante do século XVI. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história,
uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que, de fato, é tida como histórica, porque, historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada no país, tendo sido fundada pelo missionário Asbel Green Simon, que aqui chegou em 1859. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e desprendimento do reverendo Asbel Green Simon, que nasceu em West Hanover, na Pensilvânia. Então Simon saiu para estudar no colégio de Nova Jersey, e ali ele inicia a sua vida acadêmica. De início pensando ser professor, ou talvez um advogado, mas influenciado por um avivamento que ocorreu no ano de 1855, fez a sua profissão de fé, e pouco depois ingressou no seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Roger, levou-o a considerar o trabalho missionário no âmbito estrangeiro. 3 anos depois, candidatou-se perante a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo missionário de sua preferência. 2 meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, quando na época ele tinha apenas 26 anos de idade. Então, queridos, esse ano nós comemoramos também 160 anos do presbiterianismo no Brasil. E por instrumentalidade do reverendo José Salvador Pereira, esse que aqui se encontra, e do presbítero Fred Almeida, ausente, mas justificado da sua ausência, e do Conselho da Igreja Presbiteriana Renascente de Campina Grande, há 13 anos, exatamente no ano de 2006, nós estamos presentes na cidade de Queimadas por meio da Igreja Presbiteriana Renascente. Chegamos aqui com a Jocum, jovens que trabalhavam com a evangelização, e a Jocum, que é jovens com uma missão, chegaram aqui em novembro de 2005, e exatamente no dia 26 de 2 de 2006, um domingo de carnaval, nós realizamos o nosso primeiro culto em terra queimadense. E fizemos isso como sendo congregação da Igreja Presbiteriana Renascente aqui na Grande. Então, queridos, nós estamos aqui há 13 anos. No próximo ano, em março, estaremos comemorando 14 anos. E a Igreja Presbiteriana é uma igreja que defende a fé reformada. Por isso, tudo isso que nós ouvimos aqui acerca da importância da fé reformada, é o que nós tentamos colocar na prática dentro daquilo que nós pregamos como evangelho na cidade de Queimadas. Nós temos a parceria da Associação Renascer, órgão ligado à Igreja Presbiteriana Renascer. Dentro deste empreendimento, desta obra missionária que é a Associação Renascer, nós temos algumas atividades que de fato ainda estão em voga na nossa cidade. Por exemplo, nós temos parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, está aqui nosso irmão Robson, professor Felipe, que é da universidade, junto com o nosso maestro, que ali está. Nós temos essa parceria porque nós temos uma escola de música, a Escola de Música Renascer, que daqui a pouco vocês vão conhecer alguns alunos dessa Escola de Música Renascer, onde gratuitamente oferecemos às crianças de Queimadas a música como instrumento de inclusão. Nós temos aulas de violão, teclado, flauta doce, e se você precisar de algum outro instrumento, não se preocupe, nós temos professores na igreja. Se você é aluno, basta procurar Robson e ele vai tocar para você o que você precisar. Nós temos também representado aqui pelo Tenente Farias, o Ministério Soldado de Cristo, esse ministério que trabalha com crianças carentes da nossa cidade. E começamos com 4, 5 e hoje somos mais de 30, 40 jovens que recebem instruções bíblicas, conhecimentos bíblicos, mas também moral, no que diz respeito a toda a hierarquia que consta dentro das nossas fileiras do Exército. Nós temos na cidade de Queimadas o Renascer Baile, que aqui não tem um representante, porque como nós estávamos na sessão solene, não dava para ter aquela roupinha da Renascer Baile, né? Mas é o senhor daqui representando o Renascer Baile, e também nós temos a nossa momento de esporte dentro da
visão da reforma protestante, que nos dá também esse direito de trabalharmos com as famílias da nossa cidade. Então a Igreja Presbiteriana Renascer, ela vem com o objetivo de trabalhar famílias. Nós temos a ação social, nós temos o nosso trabalho de ação social também voltado para a população mais carente da nossa cidade. Tudo isso é reflexo daquilo que é a fé protestante. E por isso, nessa noite, não poderíamos deixar passar desapercebidos os 502 anos da Reforma Protestante, bem como os 160 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. E por que não dizer os 13 anos da Igreja Presbiteriana Renascer na cidade de Queimadas? Que Deus nos dê graça e nos dê força para tomarmos o legado deixado pelos nossos amados irmãos reformadores e dar prosseguimento a isso. Não desistir, não parar de lutar, mas buscar de todas as formas trazer uma melhor vida para os cidadãos queimadenses. E a Igreja Presbiteriana é uma mão estendida aos poderes legislativo, executivo e judiciário, para que juntos possamos buscar o melhor bem-estar da população queimadense. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê sempre o dom da vida eterna. Deus abençoe.